Claro, mas... Está priorizando. Tem uma, de certa forma, eu tenho o melhor e tenho o B. Eu tenho o melhor e tenho o B. O B está na Libertadores, o melhor está ficando pro domingo. Mesmo se tivesse vencido o Água Branca, ele iria com ele iria com essa sequência. Acho que o planejamento do Palmeiras já foi feito, independente do resultado da Água Santa. E a pressão... Você acha que se tivesse batido a Água Santa 3-0 ia ser esse time também? Eu acho que sim. Eu acho que o planejamento do Palmeiras já tá feito. Mas assim, sem nenhum titular mesmo? Só o Gabriel Menino e talvez o Breno? Leve, os caras nem viajaram. Marcel tá louco aqui no ponto. Ele não para de falar. Ele falou, não é possível, nem viajaram, não foram. Calma, ele tá enlouquecido, cara. Ele tá enlouquecido. Por isso que o apelido dele é... Tivesse vencido o jogo do Água Santa, Marcel, ele tá louco aqui, cara. Você precisa de ver. Acho que talvez uns jogadores iriam pra ficar no banco, mas não pra jogar. Acho que até o planejamento do Palmeiras já tá bem feito. Uma viagem, o menino vai viajar, o Breno vai viajar, não necessariamente começa em jogo, mas é porque o Abel entende que tem uma defasagem que talvez precise dele em algum momento ali, para ajustar, ou para resolver. De quem? Menino. O menino. O Lopes. O Arthur, você não sabe. O Arthur chegou agora. Você não sabe nem se você tem condição de já... joga na fogueira. E talvez participar do jogo. Agora, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente historicamente tratou a Libertadores como algo muito, sabe, inalcançável. O primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, o Palmeiras pode, sabe, negociar. Claro que pode. É que a pontuação também é importante, né? É importante, mas pegar a melhor campanha lá na frente, o Palmeiras tem que se dar bem nisso. Até quando você vira... A gente vê que lá o reflexo lá na frente mas você não ganha um jogo, até quando você vira e olha para trás nas últimas edições, o time que fez 16 pontos, que seja, ou 15, ele estava ali entre os primeiros. Não é que, nossa, abriu mão de um jogo. O Palmeiras também não tem garantia nenhuma que vai ganhar 6. O Flamengo vai ganhar 6, o Galo vai ganhar 6. Então, se você em algum momento tiver que negociar... se não puder negociar contra o Bolívar, gente, o Palmeiras, sabe? E tem numa final, né? No final de semana. Acho que também Acertou? Eu acho que tem sim. Um ponto. O Palmeiras também desse peso. Acho que pela necessidade, porque é um título, né? É lógico que a Libertadores tem um peso dobrado com relação ao Campeonato Paulista. Mas você tem uma final, né? O Abel já falou que, se não vencer o Água Santa, se perder o título, vai ser uma vergonha para esse elenco, jogar dentro da sua casa. Então, esses caras têm que estar prontos aí 100% para reverter uma situação, né? Porque é que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Então, é totalmente compreensível. E o time é bom, né? O time do Palmeiras, para enfrentar um Bolívar na primeira rodada, é um bom time. Tem jogadores ali acostumados a Libertadores, alguns mais jovens, outros mais experientes, aí o Luan tá, né, em campo, são jogadores já acostumados também a Libertadores. O Arthur, se jogar também, dessa forma, né, sendo um time teoricamente reserva, o Arthur é bom jogador, ele vinha jogando, né, pelo Red Bull, então eu acho que é totalmente compreensível pensar nessa decisão do Paulista. Esse time tem condições, como o Pedro falou, de repente um empate é um bom resultado, esse time tem condições de fazer um bom jogo, talvez empatar e... Você sabe que esse discurso de vocês aqui contrasta drasticamente com o que eu estou ouvindo aqui o tempo todo. Eu acho que vencido o Água Santa, cada um que falou, ele foi pra, se ele tivesse na bancada aqui, o couro tinha comido. Porque ele falou para mim uma coisa, falou assim, o Zé Elias falou, o corneta, não é um fã de esporte não, hein? Aqui, ó, é inimigo íntimo. O rapaz tá meio... O Zé Elias falou aí na semana passada do Flamengo, que tem que jogar todas, que não é assim, que tem que jogar jogo, que não é porque o CK, porque não sei o quê, porque isso aí tem que jogar. Então tinha que jogar todos também, os caras estão parados aí, pô. Ou o William tá te provocando? Não, tá aqui. Eu continuo achando que o jogador tem que jogar todas. Então teria que ter o time titular? Não, entre eu achar e o Palmeiras, entre eu achar e o Palmeiras já ter um planejamento definido, a distância é muito grande. Né? Eu continuo achando. A minha opinião é que o futebol... E depois conversei com várias pessoas, mostrei para o Pedro aqui. Quando eu falo isso, eu não dou opinião porque eu quero. Porque é minha maneira de pensar. Entender, né? Eu vou conversar com as pessoas, procurar informações para poder dar uma informação e poder dar uma opinião embasada em fatos também, com profissionais que trabalham com isso. Né? Eu continuo achando que o jogador pode jogar. Nós estamos em abril. Sim. Em novembro, então, os times vão ter que contratar novos elencos, se você continuar dessa forma, se pensar dessa forma, desse jeito. Ainda mais esse que disputam Nós estamos em abril. É por isso que eu acho, para mim, deveria jogar.
Mas os times já têm os planejamentos. O Flamengo já tem o seu planejamento. Quer dizer, o Flamengo acho que conseguiu dar uma folguinha por causa da vitória contra o Fluminense. Porque se tivesse perdido contra o Fluminense, provavelmente colocaria um time um pouco mais forte, mas também com um time mesclado contra o Alcas. O Palmeiras já tem um planejamento feito. Palmeiras, quando você começa o ano, você faz um planejamento de 4 meses, mais ou menos. Você faz análise da tabela. Mas você viu o que o Abel falou na última coletiva? Que o mês de abril é que vai determinar o resto do ano do Palmeiras. Pela quantidade de jogos, pelos desafios, vai ser um teste para o elenco. Eu acho que tem muitos jogos pela frente, William, e muitas equipes que não estão prontas. O Palmeiras está pronto. Tem muitas equipes que não estão prontas. Atlético Mineiro não está pronto. Flamengo não está pronto. Não tem ninguém pronto. Pronto não tem ninguém. Palmeiras está. O Palmeiras está na frente de todos. O Palmeiras tem um fato dele estar na frente não significa que está pronto, então, não significa que o mês de abril será definitivo. Ele falou palavras do Abel. Sim, por isso que eu estou dizendo. Eu acho que é muito cedo você falar o mês vai ser definitivo. Não acho. Eu acho que você tem um ano inteiro pela frente. Você tem lesões, expulsões, contratações. Você não pode cravar. Não, o mês vai ser decidido. Não. Quando eu te digo que o Palmeiras não está pronto, é que, por exemplo, o Arthur acabou de chegar. O Arthur é uma peça que a gente está imaginando que vai ser titular. A gente imagina isso, tem que se provar, claro. Chegou o Richard Rios. Sim, mas acabou de chegar também. Os outros elencos, William. E a gente ficou falando do Danilo, do Scarpa e tal. Mas o Flamengo está pronto? Não, é o que eu estou falando, não tem ninguém pronto. O Palmeiras, no meu modo de ver, o Palmeiras está pronto. Para mim, o Palmeiras está... Está chegando peça ainda. Para mim, é o Palmeiras que tem a base para ter essa inserção desses jogadores da melhor maneira possível, da forma mais tranquila. Diferentemente, por exemplo, se chegasse um jogador agora no Flamengo para colocá-lo para jogar. A situação é complicada. Chegar para jogar, por exemplo, no Atlético Mineiro, que o Atlético está assim, ele tem bons jogos, em 90 minutos ele faz às vezes 3 jogos dentro de 90 minutos. Sim. Porque ele alterna muito. Né? E tem sistemas táticos, com e sem a bola, tem uma série de coisas. O Palmeiras hoje é o time mais bem treinado. A defesa Verdade. Faz quanto tempo que essa mesma defesa... com o treinador aí desde 2020. Faz quanto tempo que essa mesma defesa, o meio campo, o Zé Rafael e o Menino já se conhecem, há um bom tempo. Mas é o Zé Rafael numa nova posição. Sim, mas o conhecimento é o mesmo. Sim. Eu sei como é que você gosta de receber a bola. Eu conheço o Fábio. O Fábio não vai pegar na frente. O Fábio quer no pé. Dá na minha canhota. Não, na canhota, entendeu? O ataque, o Dudu, Rony e aí talvez o Hendrick, que é um pouquinho mais que perde um pouco a referência, mas o time do Palmeiras, de todos os times brasileiros, é o time que está na frente em relação à preparação. E quanto tempo o Abel está dirigindo essa equipe? Desde 2020. Final de 2020. Então não é que... Novembro, né? Eu acho isso. Acho que é muito cedo para dizer, não. Eu entendo, né? O mês de abril talvez seja aquela pressão psicológica. O mês de abril é importante, por quê? Porque é o que eu sempre falo, você trabalha na cabeça dos jogadores. O jogador também é boleirão, o jogador gosta de ler entrevista, gosta de ir para casa escutando a entrevista do treinador, gosta de saber o que o treinador fala do jogo, no dia seguinte vai lá e vê a nota. Agora não tem mais, né? Mas na minha época era assim, Pereba, sim, ótimo jogador. Ih, faltou no jogo, não chegou, tal. Hoje não, hoje tem uma certa, né? Mas o jogador gosta. O jogador escuta, o jogador é boleirão, ele sabe disso. Até porque é a resposta que ele precisa dar em campo, às vezes. Né? Então o Abel, de certa forma, trabalha a cabeça dos jogadores em todas as coletivas, não é só pra gente. Sim. Em todas as coletivas. A pressão maior não vem das arquibancadas. Para o jogador do Palmeiras hoje, a pressão maior não vem das arquibancadas no jogo contra o Água Benta. A pressão maior veio do Água Santa. Benta, de alguma forma, Água Santa é Benta, né? Contra o Água Santa. Vem das palavras do Abel após o jogo. Se fosse um jogo, hoje nós estaríamos passando vergonha. Sim. Então, teremos que ganhar a próxima para não passar vergonha. Essa é uma pressão gigantesca para o jogador. É por isso que o resultado tem interferência, eu acho que com relação à convocação para a Libertadores. Porque assim, você tem duas opções, William. Você tem você faz 3-0 domingo, Capeta. Ou você leva o time todo... Ou você leva o time todo para jogar, né, fazer o jogo do Paulista da Libertadores, ou você não leva ninguém. Porque se você leva alguns jogadores, você não treina, né? Então vamos supor que o Abel tem alguma coisa para corrigir, preparar o time para a decisão do Paulista. Se ele leva metade do time e fica metade, você não treina.
você vai ficar numa academia, fazer um específico, você não consegue trabalhar o time para decisão. Então, ou você leva todo mundo e você corrige ali na conversa que a gente fala, né? Corrige na conversa e bota no jogo para ver como é que o time vai reagir na Libertadores, ou você não leva ninguém, deixa esse time alternativo jogar e você fica na semana trabalhando de verdade para a final, porque aí você trabalha realmente com os jogadores titulares, os principais, para jogar a decisão. Então, eu acho que tem muita relação com o resultado. O Palmeiras perdeu. Para o Palmeiras, perder o título pro Água Santa dentro de casa, o Abel já falou que vai ser uma vergonha gigantesca, mesmo com todo o respeito ao Água Santa, né, aonde chegou, ao time, aos jogadores, enfim. Mas o Palmeiras sabe que é favorito, que tem responsabilidade. Então, assim, é importante para o Palmeiras vencer esse título. Para você corrigir algumas coisas que aconteceram, mesmo o Palmeiras sendo um time entrosado, para você corrigir, você precisa ficar com o seu time aqui, trabalhando, treinando, olhando para o adversário e deixa o time alternativo fazer o seu papel também na Libertadores, que é algo planejado, como o Zé falou. O ano passado foi assim e o Palmeiras saiu muito bem. O time é bom, esse time que foi viajar é um bom time. É bom time, dá para trazer ponto de lá. Como eu disse, minha opinião, acho que dá para ganhar. Se trouxer um empate, tá beleza também, mas acho que dá até para ganhar. Esse meio de semana aí do Palmeiras, jogadores que nem viajaram, então significa que o Endrick vai ser titular domingo, é isso, Pedro? Se não vai ser titular, ele está na mira para ser usado durante o jogo, né? Como foi no último, né? Mas seria titular? Eu acho que entra no que o Capita falou. O Endrick no jogo do final de semana, ele foi importante. Ele entra importante, não só pelo gol, ele entra como no intervalo, né? Ele entra como uma peça para tentar resolver algo que não funcionou no primeiro tempo. Então é importante. Se você bota ele para viajar, você não está nem treinando ele durante a semana. Então essa peça que você julga ser importante para mudar um jogo, buscar um gol, seja de início, seja no intervalo, seja aos 15 do segundo tempo, ele precisa treinar. Então acho que tem muito por isso. Não dá para cravar o Endrick que fez gol, vai ser titular porque não viajou. Mas acho que tem isso. Importante, utilizado, me parece muito claro que ele vai ser. Então tem uma possibilidade. Utilizado ele vai ser. Muito bem. O negócio é o seguinte, hoje tem Atlético Paranaense. Ah, é? Não tem? Aonde? 7 horas? Na ESPN. Então tá no Star Plus também? Você tá em um. Tá em outro, né? Você acompanha. Não tem como perder, certo? Só quem o amigo que é porteiro, só quem quer. Que é porteiro. O cara que ele tem a televisãozinha lá e ele tem o celularzinho dele aqui. Se não tiver a televisãozinha, tem portaria, que sacanagem, não tem a televisãozinha. O cara merece. O pessoal lá do prédio assiste tudo. Não é? Aí o cara coloca ali, Star Plus, pum, vai ver o jogo. Não tem como perder. Tem que ficar de olho na portaria também. Portaria é um perigo, hein? Exatamente. É o seguinte, hein? Tem um fã de esportes que tá falando do Furacão, hein? Vamos lá. Vamos ouvir. Fala, galera. Fala, garoto.